quando a gente faz, no caso, hoje, com essa polarização política, muitos questionamentos surgem principalmente por conta aí dessa estrutura de defesa da Constituição. Uma coisa que eu gostei, que você também pontuou nas suas redes sociais, foi a questão da liberdade de expressão, que é uma das cláusulas pétreas, né? Só Perfeito. que o artigo 5º é extenso, quem nunca fez uma provinha de direito constitucional e teve que estudar o artigo 5º inteiro e decorar o artigo 5º. Porém, tem um outro ponto que as pessoas que tem uma interpretação muito ampla também, não tem nada escrito assim que fala sobre o que é ferir o código, a honra de uma pessoa, né? E isso se confunde muito com a liberdade de expressão. Eu gostei muito de como você entrou nesse assunto e eu queria que você explicasse um pouco pra gente aí, porque justamente a gente está vivendo um momento de ou muitas pessoas citam como censura, outras pessoas falam que realmente está ferindo a honra, tem que parar. Tem a questão das fake news, que nada mais é do que mentira, né? E a mentira nunca foi punida, porque a gente não sabe quem pune a mentira, porque a gente não sabe o outro caminho. Então, como funciona essa parte aí em termos da Constituição e das leis? Então, na sua introdução, você fez menção a uma conversa que tivemos, inclusive informalmente, acerca da questão da concepção filosófica da Carta Política, que é chamada Constituição Federal, a gente coloca como sinônimo Carta Política, Carta Magna, enfim. Então, assim, a Constituição Federal, dentro de um escopo filosófico, na verdade, ela tem concepções filosóficas, políticas, jurídicas, né? Então, dentro de uma concepção filosófica, ela, por exemplo, ela é um somatório, né? Tem um filósofo famoso dentro da concepção jurídica chamado Ferdinando de La Salle, que diz o seguinte: uma Constituição nada mais é do que os fatores reais de poder. Essa é a concepção filosófica, fatores reais de poder. Ela emana a distribuição dentro de organização administrativa, dentro de um país, dentro de um Estado democrático de direito. Em uma concepção jurídica, a Constituição é a principal lei de um país. Dentro de uma concepção, eu diria assim, sob um âmbito prático, a Concepção é uma folha de papel que ali tem um regramento. Sim. Então, assim, é interessante que, na verdade, essa surgência, esse acatamento aos ditames constitucionais, ele se dá através de uma evolução de uma sociedade que reelege, muitas das vezes, seus representantes para fazê-la um poder nacional constituinte, no caso nosso foi desta forma. Então, assim, a partir do momento da gestação desse instrumento jurídico, a sociedade faz uma espécie de pacto de cumprimento. Sim. Mas a sua pergunta, eu fiz essa introdução para chegar na sua pergunta. Dentro dessas concepções que eu disse, jurídica, filosófica, de âmbito prático, é interessante que a gente entenda o seguinte: a Constituição ela possui diretrizes, leis, determinações, enunciados jurídicos, mas que, na verdade, são corporificadas através de palavras, né? Nós nos comunicamos basicamente através de palavras, tem gestos, meios outros simbólicos, mas eu diria assim, o fator principal da comunicação se dá através da escrita. Então, ali, como toda ciência humana, o que está ali escrito, está ali efetivamente delineado, ele requer análises, o que nós no direito chamamos de interpretação, como qualquer outro dogma científico, precisa ser interpretado. E advém dessa interpretação algumas análises. Por exemplo, eu posso fazer uma interpretação pura e simplesmente gramatical, estudar a etimologia das palavras, o que cada palavra quer dizer, a morfologia das palavras, né? Sim. Isso aqui é um substantivo. Então, eu posso trabalhar dentro de um sistema, eu diria, gramatical, mas eu também posso trabalhar dentro de um sistema autêntico. O que ele quer dizer com isso? Qual a acepção dessa escrita, dessa frase, dessa terminologia? Eu digo isso porque, através dessas análises interpretatórias, a gente chega ao que nós chamamos de lei, especificamente lei, aquela coisa, digamos assim, um pouco mais engessada, Sim. né? Um pouco mais, eu diria assim, um pouco mais dentro de um parâmetro mais limitado, né? Existe uma terminologia bem bacana que fala o seguinte: a lei ela está diretamente proporcional aos chamados modais, essa palavra é interessante, modais deonticos.
O que quer dizer isso? Modais deônticos é permitir, proibir ou possibilitar. Então, você não sai disso. Aquilo que é permitido, aquilo que é proibido. Sinal vermelho, não pode passar. É um modal deôntico. Aquilo é muito claro. Sim. Ponto. Só que isso, nosso ordenamento jurídico ele não se resume nisso. O nosso ordenamento jurídico como um todo, ele também ele emana daquelas informações, sejam de artigos, códigos, enfim, de todo o compêndio jurídico, de princípios que possuem uma densidade maior. Quero que perceba que eu estou falando de princípio e lei. O princípio ele está avocado por cima, ele tem uma abstração maior. Qual é o princípio? O princípio da boa-fé. Olha, consegue perceber que eu não consigo dizer para você especificamente o que é uma boa-fé? É uma norma aberta, consegue perceber? Sim. Princípio do contraditório. Quais são as possibilidades? O princípio da ampla defesa. O que é a ampla defesa? Então, compreende uma norma espessa. Consegue perceber? Sim. Enquanto a lei diz lá especificamente isso pode, isso não pode, vem um princípio que tem uma densidade valorativa muito maior. Por que eu falei em lei e princípio? Para a gente chegar na sua primeira pergunta, que é acerca da questão da questão da censura, que está estabelecida lá, a vedação, inclusive, na Constituição Federal. Sim. Entenda bem, Douglas, quando eu falo de lei, quando eu falo de norma ou modal deôntico, eu falo assim, isso é permitido, isso é proibido. Consegue entender um pouco da objetividade da análise? Sim. Isso é permitido, isso é proibido. Isso é objetivo. No princípio já é diferente. No princípio, eu preciso analisar o princípio de forma que um não fira o outro, de modo que eles coexistam. E aí agora eu vou chegando efetivamente na sua pergunta. Quando eu falo para você a liberdade de expressão, a vedação, a censura, nós temos os princípios que garantem, inclusive lá no artigo 5º, que é composto de 79 incisos, é um artigo bem espesso, bem grande, bem complexo, para quem já estuda para algumas provas aí sabe da sua complexidade. Então, esse artigo lá, por exemplo, no que diz respeito à liberdade de censura, o que está falando quando diz a vedação à censura? O que está dizendo assim? Por que a censura ela é vedada? A censura é vedada porque se contrapõe à censura a liberdade de informação. A liberdade de informação, a intimidade, a privacidade são direitos tutelados, protegidos pela Carta Política. Ao passo que a vedação, ou seja, você colocar uma espécie de mordaça na pessoa, você está proibindo dessa pessoa de fazer o quê? De se manifestar. Eu vou ferindo lá aquele princípio da liberdade de manifestação. Mas aí nós temos tribunais, nós temos o poder judiciário, que é o poder que na verdade, possui a sua competência de dizer o direito dentro de um sistema, de um regime democrático de direito. Por isso nós temos a terminologia poder judiciário exerce a jurisdição. Jurisdição do latim, juris, dizer, dição, dicter, dizer, direito. Então, quem diz o direito dentro do nosso ordenamento jurídico é o Poder Judiciário. E em caso do Brasil, nós temos como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal. Então, dentro dessa análise, o que é censura, o que é liberdade de expressão, mas aí tem autoridades dentro do Supremo Tribunal Federal que dizem que liberdade de expressão não é liberdade de utilizar de impropérios, né? A liberdade de expressão não é sinônimo de liberdade de xingamentos, é uma autoridade do Supremo Tribunal que pensa dessa forma. Eu penso diferente. A liberdade de expressão é você falar para o bem ou para o mal, desde que haja, na verdade, uma forma urbana, uma forma educada de se manifestar. Essa é uma linha que eu queria entrar, já te provocando em relação a isso, porque